Paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Josley, da Igreja de Deus Conjunto Primavera. E nós estamos estudando o credo da Igreja de Deus. E nós vamos falar hoje sobre o artigo de número 11, o credo de número 11, que traz informações muito importantes. Quando eu digo credo, é aquilo que nós acreditamos. Então vamos lá. Bom, nós estamos aí estudando Declaração de Fé da Igreja de Deus e nós, conforme eu já disse, vamos ver agora o artigo de número 11. Vamos lá? Bom, o artigo de número 11, ele diz assim, que cremos que a cura divina é providenciada para todos na expiação, conforme nós temos falado, a gente apresenta primeiramente, inicialmente, o comentário, posteriormente nós explicamos, trazemos uma explicação para o artigo em que nós estamos tratando, e depois nós vemos uma base bíblica para este artigo. Então vamos lá, começando com um comentário, e sempre estamos falando aqui também que a gente pega no comentário as principais palavras que constam no artigo. Então, nós cremos que a cura divina, então aqui a gente já vai estar falando de cura ou sanidade divina. Este termo, ele se refere à restauração da saúde por intervenção divina direta. Isso acontece na expiação, quando os nossos pecados são expiados, ou nós somos justificados perante Deus. E também nós passamos pelo processo de santidade. Então, essa santidade que nós passamos aqui, que pode ser tanto física, mental ou emocional, se faz referência aqui à provisão de santidade pela obra redentora de Cristo. E se reconhece que toda cura ela é providenciada pela bondade de Deus, mesmo que seja que tal cura se administre por aconselhamento ou pela habilidade médica ou ainda pela aplicação de medicamentos e a pessoa adquire a cura por conta desses recursos, tudo provém de Deus. Então, o emprego de tais habilidades não requerem uma relação de pacto de fé da parte do ministro ou do receptor. A segunda palavra que nós encontramos neste artigo é a questão da expiação. A expiação, meus irmãos, ela é a obra redentora de Cristo. Então, nesse caso particular, se faz referência à morte sacrificial e vicária de Cristo, quando ele morre ali, e ele morre por toda a humanidade, todos os pecados da humanidade são colocados em cima dele. Se eu faço uma aliança com Cristo, se eu aceito realmente o sacrifício dele na cruz ali, que é esse sacrifício vicário de Cristo, eu passo por um processo de expiação. Então, nesta obra, Cristo não somente satisfez o juízo de pecado que existia contra nós, por isso a obra da justificação, porque nós estávamos perdidamente ou já nos nossos delitos e pecados eu não teria salvação, mas Cristo ele faz essa obra por nós. Então, ele também, o que Jesus Cristo fez? Ele rompeu o poder do pecado que existia sobre nós para providenciar-nos libertação das consequências do pecado, porque o texto diz que o salário do pecado é a morte. Então, Cristo quebra isso sobre as nossas vidas. Glória a Deus e aleluias por isso. Vamos para a explicação do artigo de número 11, que diz: cremos que a cura divina ela é providenciada para todos na expiação. A falta de firmeza física é a causa do homem em pecado. Ainda quando o molestar não se possa atribuir diretamente a atos pessoais de pecado, assim se atribui ao pecado
de Adão. Então, a obra redentora de Cristo, que é a sua morte e ressurreição, ela conquista ao pecado, ela quebra o poder do pecado sobre as nossas vidas. Então, na expiação espiritual, Cristo provê para o pecador perdão e também limpeza do pecado. Então, essa obra ela é tão importante porque ela provê duas coisas. Ela nos dá o perdão perante Deus e também ela nos purifica de todo pecado, porque o texto nos diz que o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo pecado. Então, na experiência física, Cristo provê para a cura e ressurreição que nós precisaríamos ou que nós precisamos. Então, essas providências se fazem para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, assim como os benefícios espirituais se reclamam por fé, assim também os benefícios físicos se reclamam por fé. Vejamos, então, base bíblica para o artigo de número 11. Primeiro, texto muito conhecido de todos vocês, Isaías 53, de número 4, que diz, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Um outro texto também que nós podemos utilizar é 1 Pedro 2, 24, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, ou seja, justificados perante Deus. E pelas suas feridas fostes sarados, o Deus e oprimido. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Quem vos falou foi o pastor Josley, também professor no seminário. Estou concluindo o mestrando em ministério, mas aqui embaixo tem algo que é muito importante e você não pode passar desapercebido, que é a minha página no YouTube. Lá você vai encontrar os demais credos anteriores, você vai encontrar vários estudos da carta aos Romanos, estudo de homilética, você vai ver várias lições lá também de grego, você vai encontrar vários sermões e alguns estudos temáticos lá que você vai poder encontrar na minha página. Me ajude a divulgar esse material, se inscreva, por gentileza, na minha página, passa para os seus liderados lá e peça para que eles se inscrevam no meu canal, você vai me ajudar e contribuir muito comigo. Amém? Que Deus possa nos dar uma nova oportunidade. Foi muito bom estar com você nessa noite. Fique com Deus. Um grande abraço.